Sou filho amado do Pai, vencendo a orfandade, vencendo a rejeição, vencendo muitas vezes a preguiça, a ira, o desânimo. Eu sou o Vitor. Boa noite a todos. Como eu já disse, meu nome é Vitor, tenho 35 anos, sou casado desde 2009, tenho 3 filhos e sou um viciado em pornografia, que tenho lutado e vencido diariamente a batalha contra a imoralidade sexual. Como assim, Vitor, viciado em pornografia? Você não acabou de dizer que tem vencido a luta contra a imoralidade? Sim. E para vencer essa luta diária, primeiro eu precisei reconhecer essa fraqueza. Pois enquanto eu decidi negar por vergonha e medo de julgamento alheio, eu me achava forte e aí via que eu era fraco e constantemente caía nesse mesmo pecado. Eu vou contar um pouco da minha história para vocês. Com aproximadamente 10 anos de idade, eu tive o meu primeiro contato com a pornografia. Eu lembro bem que todo final de semana, eu e meu pai íamos numa locadora, onde eu sempre alugava um filme para assistirmos. E meu pai sempre ia numa salinha que ficava num canto, com uma cortina e uma placa dizendo filmes adultos. Sempre tive curiosidade para entrar lá, mas como sabia que não podia, ficava imaginando o que tinha naquela salinha. Lembro bem que alugávamos os filmes no sábado e tínhamos que devolver na segunda. Numa dessas vezes, meu pai acabou esquecendo de devolver o filme e eu fiquei sozinho em casa na segunda tarde e a fita estava lá no videocassete. Quando liguei a TV, vi pela primeira vez aquela cena de sexo, a qual me marcou por muitos anos. O poder que esse tipo de conteúdo causa na cabeça de uma criança é algo inacreditável. Para vocês terem uma ideia, até hoje eu lembro da cena, do que aconteceu, dos detalhes. Lembro bem que eu não senti nenhuma excitação, somente fiquei assistindo e fiquei bastante curioso, pois nunca tinha visto aquelas cenas na minha vida. Infelizmente, naquela tarde, a minha inocência sexual foi quebrada e de uma maneira que mudaria os rumos da minha vida nessa área. O tempo passou e com aproximadamente 12 anos, através da influência de amigos da escola, a masturbação entrou na minha vida. Aprendi com eles que se masturbar e assistir pornografia era algo muito legal e natural, inclusive que meninos e homens tinham que fazer isso. Era parte do processo da nossa formação. Na nossa casa tínhamos TV a cabo e eu tinha TV no quarto. A internet ainda engatinhava naquela época. Então toda noite passavam filmes pornográficos, geralmente filmes leves, sem cenas explícitas, mas que já bastavam para mim. Com 13 anos, eu já era viciado em masturbação e pornografia. Aos 14 anos, um grande amigo meu, filho de pastor, me convidou para um retiro de jovens da sua igreja e lá aceitei a Cristo e comecei a minha caminhada com Deus. Muitas áreas da minha vida começaram a ser transformadas, mas essa não. Inclusive, esse mesmo amigo, filho de pastor, tinha as mesmas práticas que eu. Nunca esqueço que íamos no culto de jovens sábado à noite, ambos tínhamos 14 anos, saímos jantar com a galera e eu depois sempre ia posar na casa dele. Passávamos a noite jogando videogame, só parávamos para assistir o famoso cine privê. Mas eu e meu amigo agíamos assim na pura ignorância e não na desobediência, pois na programação de jovens e também na igreja, nunca era falado sobre esse tema. A única coisa que a gente ouvia era que não podia transar antes do casamento. Mas se masturbar, inclusive, era até visto como algo comum para nós meninos, e até de certo modo incentivado, pois quantas vezes eu não ouvia a frase: olha, melhor você se masturbar vendo uma pornografia do que transar com alguém. E isso entrou na minha mente e na minha vida como uma verdade. Ou seja, passei a minha adolescência inteira sem ter problema nenhum com esse tema, pois na verdade para mim não estava pecando, nem fazendo nada errado, afinal eu não estava transando antes do casamento. Comecei a namorar com a minha esposa muito novo. Tinha apenas 15 anos na época, e como ela vinha de uma família com relevância na igreja que congregávamos, e ela sempre também teve esse medo de desonrar sua família, perdendo a sua virgindade antes do casamento, nós nunca tivemos relação sexual antes do casamento. Mas eu entrei num círculo vicioso, pois no nosso namoro sempre tivemos beijos acalorados e até algumas carícias, e isso começou a gerar em mim uma compulsão sexual muito grande. Como não tínhamos relação sexual, meu desafogo era, após ir para a casa dela, ir para a minha casa depois e me masturbar vendo pornografia. Isso era algo que ocorria toda vez, virou um hábito. Mas agora esse hábito já começava a me incomodar. Eu já percebia que aquilo me dominava, que eu não conseguia passar mais do que 2 dias sem ver pornografia. E que aquilo começava a tomar maiores proporções na minha vida. Foi quando eu descobri que estava virando um dependente pornográfico.
Devido a isso, encorajado a querer abandonar essa vida, tive o entendimento que precisava terminar meu namoro, pois enquanto continuasse namorando, continuaria tendo estímulos, como beijos, etc., e sempre teria que acabar me masturbando para extravasar toda essa carga de hormônios despejadas em mim. Com 21 anos, depois de 6 anos de namoro, simplesmente numa tarde chamei a Janaína e disse para ela que estava terminando o namoro, pois não tínhamos condição e nem previsão nenhuma de casarmos, e que para que eu tivesse uma vida de santidade, precisava tomar aquela decisão drástica. Eu não deixei isso muito claro para ela, mas esse era o motivo da decisão na época. Mas como eu tomei essa decisão por um impulso próprio, sem orar, sem pedir ajuda do Espírito Santo, achando que pelas minhas próprias forças eu iria vencer, o inimigo foi astuto e me colocou num próximo nível. Saí da igreja que congregava e fui para outra igreja, através do convite de um outro amigo meu, também filho do pastor da igreja. E como sempre fui alguém bem relacionado, que sabia se comunicar e me enturmava fácil, já cheguei com certo destaque no grupo de jovens. Tanto que no primeiro sábado que fui lá, uma semana depois de terminar meu namoro, saímos jantar com a galera depois dos jovens e eu já conheci uma garota. Dei carona para ela ir embora depois da janta, conversamos muito e um sentimento brotou no meu coração. Um mês depois de conhecê-la, já estávamos namorando, pois eu pensei assim: se eu conseguir ficar 6 anos namorando e nunca transei, com certeza vou conseguir namorar mais 6 anos, que é quando eu terei condições para casar, segurando os meus impulsos e tudo vai dar certo. Resultado, com 2 semanas de namoro, perdi a minha virgindade com ela e subi de nível, saí da pornografia e da masturbação para a prática. Não era mais um viciado em pornografia, agora eu era um viciado em sexo. E chegou um tempo onde na minha cabeça aquilo não era errado, pois um dia iríamos nos casar. Então estávamos só adiantando um processo natural. Tipo aquela mentira de se masturbar não faz mal porque é melhor do que transar, lembram? O inimigo sempre me fisgando com mentiras e desculpas. Estava tudo perfeito, tínhamos o relacionamento perfeito, pois vivíamos só a parte boa do casamento, que é o sexo. Não morávamos juntos, não dividíamos despesas. Olha só que maravilha, como Deus é bom e como eu estava completo, eu pensava naquela época. Mas 4 meses depois veio a notícia que mudaria a minha vida. Ela estava grávida. Aquilo veio para mim como uma bomba, pois eu tinha apenas 21 anos, sem condições financeiras e emocionais para casar, quem dirá para ter um filho. Mas hoje eu entendo que era um processo que eu precisava passar na minha vida para ser liberto de um pecado que me aprisionava. Durante a gravidez, o nosso relacionamento acabou. Eu usei essa experiência para me humilhar e voltar para os caminhos de Deus. E voltei para a minha igreja antiga, onde voltei a ter contato com a Janaína. Deus fez uma reviravolta nas nossas vidas e aproximadamente 1 ano depois de todos esses acontecimentos, nos casamos. Tudo perfeito, né? Agora, na minha cabeça, eu tinha a bênção de Deus para desfrutar do sexo todo dia no casamento. Por ilusão, pois o sexo no casamento é uma consequência de como está a relação do casal. Muitas vezes eu exigia e queria uma frequência de intimidade, mas não a tratava bem, não conversava com a devida atenção e óbvio que acabei me frustrando. E foi aí que a pornografia voltou a me assombrar, se tornou o meu escape. Voltei a ser escravo dessa prática, pois eu mesmo criei um círculo vicioso, onde eu buscava preencher a minha frustração sexual no casamento, através da pornografia. Afinal, como eu era um homem de Deus, frequentava a igreja, tinha ministério, jamais iria trair minha esposa. Então, para não passar vontade e suprir a minha necessidade de homem, a pornografia era o que resolvia. Mais uma vez, caí na mentira do diabo, esqueci que Jesus disse que aquele que olhar para uma mulher e a desejasse em sua mente, já estava cometendo adultério. Forte, né? E quando eu via pornografia, eu na minha mente me imaginava naquela cena, tendo relação com aquelas mulheres, ou seja, perante Deus, eu era um adúltero. O problema é que isso começou a afetar cada vez mais meu casamento. Eu parei de procurar a minha esposa com frequência para termos relações, pois sempre desafogava na pornografia. Quando tínhamos relações, sempre era ruim, pois o meu padrão mental de prazer era outro. Eu jamais iria viver no meu casamento aquilo que eu via nos vídeos, então me tornei um frustrado, e minha esposa também, pois ela não sabia das minhas práticas, o padrão dela era outro. Essa frustração sexual quase arruinou o nosso casamento, pois nos distanciou. Inclusive quando nosso filho Eduardo nasceu em 2013, minha esposa tinha certeza que eu tinha uma amante, pois via que eu não fazia força para me aproximar, e isso causou nela uma forte depressão, onde pensou em até se matar na época. Por muitos anos da minha vida, vivi uma vida de aparência, onde tinha uma linda família, ia na igreja, fazia tudo certinho, mas lá no fundo, bem escondidinho, tinha essa vida dupla, e como não falava sobre isso com ninguém,
não conseguia me libertar. Até que um belo dia comecei a me abrir com um amigo sobre essa área. E isso foi fundamental para que o processo de restauração começasse a ser iniciado por Deus na minha vida. Aprendi que sozinho é quase impossível vencer a luta contra a imoralidade. Precisamos de alguém para lutarmos juntos. E geralmente esse alguém não é a sua esposa. Precisa ser outro homem firme na caminhada com Deus, principalmente alguém que já venceu essa área. Fui encorajado primeiro a reconhecer que era dependente e, como um dependente, teria que, pelo resto da minha vida, vigiar para não cair. Pois quando assumimos isso, mapeamos os gatilhos mentais que nos fazem cair. E antes de acessar as zonas de perigo, já caímos fora. Eu consegui identificar na minha vida tudo que me fazia cair. O primeiro ponto que precisei consertar foi a minha vida sexual com a minha esposa. Começamos a orar sobre isso juntos, sobre termos uma vida sexual prazerosa, com mais frequência e prazer mútuo. E Deus trouxe bênção nessa área tão importante no casamento. Isso me ajudou muito a vencer. Precisei também tomar decisões extremas, como por exemplo, não ficar mais sozinho em casa, ou quando não tinha jeito e tinha que ficar, como eu moro num condomínio onde na minha rua tem 41 casas, eu abria a porta da sala, abria as janelas e ficava ali na sala, onde todos que passavam na rua podiam me ver. Não me dava a chance de ser tentado. Eu não ia nem tomar banho quando estava sozinho em casa, para não correr o risco de ter vontade de ver pornografia. Parece loucura, não parece? Mas foram com essas pequenas atitudes que a restauração veio. Mudando pequenos hábitos, essa luta que me consumiu por tantos anos, hoje não me afeta mais. Não quero dizer que estou imune, que agora sou incaível. Sei muito bem que, se eu voltar a dar brechas, irei cair novamente. Por isso tomei decisões drásticas. Saí de todos os grupos de WhatsApp que tenha qualquer tipo de conteúdo imoral, seja esse o mais leve possível ou o mais pesado. Decidi fugir, pois aprendi que se eu lutar contra, vou cair. Posso afirmar que as quedas nessa área da pornografia impediam a minha vida de crescer com Deus. Minha vida com Deus era uma montanha russa. Cada vez que eu caía nesse pecado, o diabo vinha me acusar, falando que eu não presto, que eu não merecia minha família, pois esse é o papel do inimigo, nos acusar. O pior sentimento que existe, meus irmãos, o que mais me afastava de Deus, é o sentimento de culpa e de remorso. Logo após eu ver algum vídeo pornográfico, aquilo me consumia por dias. Eu continuava vivendo a minha vida religiosa, servindo em ministérios, mas eu não tinha coragem de ir a fundo na leitura da Bíblia, de crescer na oração com intimidade com Deus, pois eu me sentia indigno e hipócrita. E por muitos anos, Satanás conseguiu me prender assim, do jeito que ele mais gosta, dentro da igreja, mas tendo uma vida rasa, com os meus pecadinhos imorais de estimação, com a minha família aparente perfeita, mas sem incomodar o reino das trevas, enganando somente a mim mesmo. Mas Jesus veio para nos dar liberdade, nos tirar da escravidão, e hoje eu posso dizer, como é bom a sensação de ser liberto, de saber que isso não me domina mais, que tenho vivido uma vida plena, crescendo em intimidade com Deus, honrando e sendo fiel à minha esposa e buscando ser exemplo para essa nova geração. Inclusive em 2017, Deus me colocou para liderar adolescentes, onde todos os anos eu via que eles compartilhavam das mesmas lutas que eu tinha. Inclusive hoje eu tenho um adolescente de 13 anos dentro da minha casa, o nosso filho Gustavo, onde eu sei que ele já foi inserido nesse mundo, ainda mais hoje com a tecnologia que facilitou tudo, e tenho orado para que o meu exemplo e o meu testemunho o ajude a vencer também essa área na sua vida. Minha mensagem final para vocês é: se hoje você está vivendo aquilo que eu vivi por muitos anos da minha vida e não vê solução, não se imagina vivendo sem isso, saiba que eu, um viciado assumido em pornografia, hoje estou plenamente liberto e curado por Deus. Então o mesmo Deus que me tirou do fundo desse poço é o que vai agir na sua vida. Pois foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Gálatas 5:1. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. Efésios 4:22. Obrigado pelo silêncio.